Olá, bem-vindos a mais um Claramente. Davi foi pastor de ovelhas que se tornou um rei em Israel nos tempos lá do Antigo Testamento. Ele fez muita besteira. Já ouvi pregadores dizerem que mesmo que Davi tenha cometido adultério e assassinato, ele era um homem segundo o coração de Deus. A verdade é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu profundamente dos seus pecados, especialmente do adultério e homicídio. E até certo momento ele tentou abafar a sua angústia pelos erros dele. Vamos pensar agora sobre o que fazemos com a angústia. Fugimos dela ou conseguimos encará-la na força de Deus? A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela mostra a verdade da história humana sem botar panos quentes em ninguém. Davi foi levado pela emoção, pela sensualidade e de forma abusiva ele quis ter a esposa de um dos chefes do seu exército, Urias, né? Ele mandou que colocasse esse militar fiel ao rei Davi na frente da batalha e que o deixasse Urias sozinho ali para ser ferido pelos inimigos. Com isso, Urias foi morto na batalha. Foi uma covardia de Davi e dos comandados dele que executaram essa ordem. Davi queria ficar com a mulher de Urias, a Batseba, como acabou ficando. Ele adulterou e assassinou um de seus líderes militares. Não pensou mais no assunto, fugiu para a negação, para o auto-engano. Muitos fazem isso, fogem para uma atitude mental de inconsciência da culpa, do jeito cruel, desagradável, rude de ser. Fugir de si mesmo pode ser a pior fuga a ser praticada. O profeta Natã, então, enviado por Deus, foi ter com Davi e contou a ele uma parábola que retratava a injustiça. Quando Davi ouviu o relato da parábola, imediatamente disse que o personagem injusto deveria ser punido. Natã então disse que ele, Davi, era o homem injusto pelo que havia feito com Batseba e Urias. De repente a ficha caiu e Davi saiu da negação e admitiu seus erros, encarando de frente a sua angústia. Parece difícil certas pessoas admitirem seus erros de comportamento. Às vezes são autoritários, pessoas mandonas, que parecem ter o rei na barriga, como se diz, né? Prepotentes, arrogantes. É difícil conviver com pessoas assim que, como Davi, ficam na negação quase que o tempo todo, sempre dando uma desculpa pelo seu comportamento abusivo. Tem pessoas que não sentem angústia porque possuem um ego forte e boa capacidade de manejar suas emoções. Mas uma pessoa com estrutura emocional empobrecida ou alguém alienado pode não reclamar de angústia. Outro tipo de pessoa que parece não ter angústia consciente é aquela com falta de auto-observação. Podem ser pessoas defensivas que não se abrem, se acham poderosas por possuírem talvez muito dinheiro ou algum cargo político, empresarial, né, ou social aí de relevância, ou porque são encharcadas, pessoas encharcadas de emoções e com isso acreditam que têm poder de amar. O amor maduro envolve o sentimento, mas o sentimento não é sozinho o amor. Por que alguns negam ter problema de comportamento? Porque não se auto-observam e admitem isso. Talvez por não querer enfrentar sua angústia. Uma maneira de fugir de pensar na sua angústia é ficar criticando, querendo controlar os outros e ter a atitude de mandar como se os outros fossem mordomos seus. Também não sente angústia quem sofre diminuição do sentido moral. Corruptos são assim. Alguns corruptos podem ter transtorno de personalidade porque falta o remorso, falta o sentimento de culpa e falta o verdadeiro arrependimento. Os que dizem não ter angústia podem não ter sintomas, mas o jeito como vivem, ferindo a ética, explorando pessoas, dominados por ganância material, não são isso sintomas de doença do caráter? Outra forma de fugir da percepção da angústia tem que ver com doenças
psicossomáticas, que são as manifestações da angústia através do corpo. Aí entram doenças autoimunes e outros sintomas no corpo para os quais não existe um diagnóstico de alguma doença clínica orgânica. Será que a ausência da percepção de angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? Quem não sente angústia consciente não tem sintomas de sofrimento emocional? Bom, alguns sintomas podem não ser tão evidentes no sentido de exprimir a presença da angústia ou ansiedade exagerada. Por exemplo, gaguejar, a presença de um tique, a enurese noturna, quer dizer, voltar a fazer xixi na cama quando já controlava, a obesidade, a agressividade verbal, o consumismo, uma fissura por sexo, um vício em trabalho, entre outros. A angústia atinge toda a raça humana. Um bebê já nasce com ela. A angústia é um mal-estar genérico, uma sensação desagradável de vazio, de faltar algo que não se sabe o que é. Parece ser um buraco no peito. Às vezes, uma sensação de aperto, de opressão no tórax, no peito, um bolo na garganta, com ou sem tristeza. Às vezes, talvez a maioria delas, a angústia vem disfarçada ou se esconde, como eu disse, em sintomas físicos ou mesmo para sintomas mentais como crise de pânico, bulimia, automutilação, transtorno obsessivo compulsivo, dependência química, entre outros problemas. Lidar com angústia não é fácil. Todos queremos prazer, bem-estar e isso é um desejo normal. Mas será possível não ter angústia nessa existência? Há algum medicamento que elimina de vez a angústia inerente ao existir? Qualquer droga, lícita ou ilícita, só promete resolução da angústia, mas não a cumpre, a não ser que temporariamente e dependendo da droga, de forma muito fugaz. A dor volta. Para lidar melhor com a sua angústia, é importante observar que tipo de pensamento você mais cultiva na sua mente. Imagine um automóvel com as 4 rodas, um automóvel convencional. As rodas da frente são as mais importantes porque elas levam você ao destino desejado. As rodas de trás seguem as da frente. As da frente são o pensamento, a cognição, e a escolha, a volição. As de trás são os sentimentos e a fisiologia, ou seja, como o seu corpo reage em função do que você pensa, do que você sente e você faz. Lidando com a angústia e com a depressão, é importante considerar as rodas da frente, pensamento e escolha. Pessoas que deixam seus pensamentos se concentrarem em tragédias, pessimismo, sofrimento pessoal, podem desenvolver transtornos mentais variados. Estudos sobre depressão revelam que pensamentos distorcidos e de desesperança pioram e contribuem para a depressão. As rodas de trás são importantes no automóvel. Sem elas, as da frente não conseguem dar conta do trajeto onde você quer ir. Sentimentos são importantes para o funcionamento cerebral e de outros órgãos. A maioria das pessoas tende a ficar ou no extremo de serem dominadas pelos sentimentos, a roda da frente do pensamento vem para trás e a de trás, a do sentimento, vem para frente, ou reprime demais as emoções, tira uma roda traseira. Não são muitos que administram bem os pensamentos e sentimentos. Isso depende de aprendizado que eu chamo de psicoeducação, que é a função aqui do Claramente, dentro do Vida e Saúde. Quando a pessoa, então, aprende a pensar melhor, corrigindo seus pensamentos distorcidos, aprende a focar a sua atenção no que funciona em sua vida, ao invés de no que não funciona. Aprende a cultivar esperança, lutar para ser otimista, ter e expressar gratidão, vencer o autoritarismo e cultivar a mansidão, parar de ficar reclamando das pessoas, da vida, de tudo. Isso é psicoeducação. Quando você deixa o pensamento ir para a roda de trás e permite que a roda traseira da emoção venha para a frente, as escolhas, a conduta, suas relações familiares e sociais podem se tornar problemáticas. Não porque sentimentos são um erro,
mas porque o bom senso, a serenidade, o equilíbrio mental não são produzidos pelo sentimento. Isso não é a função deles, né, dos sentimentos. É a cognição, o pensamento, uma das rodas da frente, que está habilitada para fazer isso, ou pode aprender. Tomar remédio para angústia e depressão e não aprender a pensar melhor é como querer que a roda de trás guie o carro da sua mente. Faça algo para aprender a lidar melhor com as suas emoções, com a sua angústia ou tristeza. Pode ajudar uma psicoterapia, uma boa leitura, palestras, aconselhamento, retiro espiritual, grupo de apoio, leitura bíblica, a vida. Bom, por hoje é isso. Espero você aqui em breve. Até lá.